E aí, senhor e senhora X, é, mano, eu queria trocar aqui uma ideia para falar um pouco sobre essa questão de entrar em mercado de tecnologia, mas, tipo, eu queria pegar aqui num ponto, porque é o seguinte, a gente fala assim de entrar, o que que eu preciso fazer para entrar, tal, e eu acredito que essa pergunta, colocar essa pergunta inicial, de maneira a ela balizar aí todo o seu percurso, é muito errado. Eu acho muito errado, porque a gente fala de entrar assim, você quer saber o que vai fazer para entrar, mas tu tem o que para entrar lá dentro? Você vai levar o que para lá? E também a questão de comparar é muito desgastante, até mesmo pela questão motivacional, né? Porque tudo é motivação, ninguém vai fazer nada se não tiver motivado a fazer. Mas assim, tirando por mim, que ainda estou estudando, não entrei no mercado, já mandei aí uns currículos no LinkedIn e tal. Fiz aí 2, 3 currículos diferentes. Inclusive aqui na descrição eu vou colocar o link do meu LinkedIn, quem quiser chegar lá, viu? Mas assim, antes eu trabalhava, eu fazia umas entregas, né? No iFood. E aí, antes disso também, mano, eu trabalhava numa pizzaria e tal, fazendo hambúrgueres artesanais. E aí, no caso lá da pizzaria, eu tinha um computador lá na frente, tal. E às vezes eu dava uma olhada no computador, eu ficava mexendo ali, né? Que era muito perto ali do onde eu ficava, né? Trabalhando. E aí eu tinha acesso lá ao computador e ficava mexendo e tal. Mas aqui e acolá dava algum problema. Aí eles chamavam sempre a mesma pessoa lá para consertar. Era um senhor já, uns 40, 45 anos. E ele fazia lá o suporte, né, da manutenção do sistema, da pizzaria e tal. Era um senhor, era como se fosse empresa única ele. Ele prestava esse serviço lá para a pizzaria, sozinho. Ficava assim olhando e tal. Aí já chamava meu interesse, né? Aí saí de lá, fui fazer através de amigos, né? Eu comecei a fazer entregas no iFood. Aí, beleza. No iFood eu comecei a ver outra coisa também, né? Poxa vida, um aplicativo desse. Quer dizer, as pessoas estão na casa delas e tem ali os comércios, estabelecimentos, lanchonete, restaurante. E aí tem no meio um aplicativo. Eu ficava assim interessado, que parada, como é que garante a segurança e o dinheiro? Enfim, tinha muita curiosidade. E aí, mano, eu comecei a estudar tecnologia. Eu tinha ganhado o computador, tava com um computador aí, eu tava trabalhando com os processos aí, estudando algumas coisas de processo judicial, essas coisas. E aí eu ganhei um notebook, né? Mas até então não tinha instalado nada, ele tava lá com Windows e tal. E aí, mano, eu comecei a estudar. E aí eu acho que eu fui atraído pela alguma coisa de. Agora eu me lembrei, é computação em nuvem, mano. Mas não é computação em nuvem em si, né? Era computação em nuvem apresentando aí o play da AWS, que no caso foi a escola da nuvem. Então eu comecei ali a aprender um pouco sobre isso e continuei. Então vai fazer 3 anos que eu estou estudando só isso. E de um tempo pra cá eu viro noite, mano, estudando. Então, a minha parada não era logo entrar no mercado de trabalho, né? Eu comecei a me ter interesse pela tecnologia em si. Então eu queria saber mais sobre aquilo. Como que isso funciona? Como é que eles garantem que a pessoa vai pedir lá o pedido no aplicativo e vai chegar até o restaurante e aí a pessoa vai pagar pelo próprio aplicativo, dá para fazer. Como é que faz essa integração? E aí comecei a estudar tecnologia. Então comecei ali nessa questão de escola da nuvem, AWS. Depois fiz ali também na Campinho Digital, eu fiz o programa, né, do AWS Restart. Não tirei certificação de AWS, mas hoje eu uso muito a AWS. Inclusive eu estou trabalhando aí no software, né, no SaaS. E a infraestrutura dele é a AWS, né, na nuvem.
Mas assim, galera, e aí eu continuei estudando, e eu sempre gosto de entender como aquilo funciona, né? Os conceitos. Eu gosto de chegar ali no lado cru mesmo da coisa, da parada. Então, você vai vendo que tem muita coisa. Tem muita coisa que precisa entender. Hoje eu estou estudando cibersegurança, a questão da segurança de informação. Então eu comecei ali nesse Cloud Computing. Depois fiquei um pouco aprendendo sobre o front. Então aprendi o HTML, CSS. E aí eu cheguei no JavaScript, né? Que aí é uma linguagem já. E continuei. Aí do front eu comecei a ter a ideia do back. E aí eu comecei para o back. Aí então eu aprendi Node. Também a questão por causa das aplicações web. Então eu aprendi a questão de servidores. Então eu gosto de usar o Nginx, né? O Nginx, né? Na verdade. Então você continua estudando. Estudando. Aí você vai ver que tudo isso é serviços. E aí tem a arquitetura famosa, né? Cliente e servidor. Cliente e servidor. Então tem serviços. No caso o Nginx é um serviço para manter aplicações web. A própria AWS, o que ela oferece são serviços também. E aí você vai começando a ter a ideia. Então eu fiz também, eu estou ainda no programa Hacks do Bem. Então eu fui passando aí pelo front, fui me conhecendo, mano. Tô me conhecendo. Até eu chegar onde eu tô agora. Assim, agora de fato eu sei que eu tô no canto que eu quero ficar, que é na segurança da informação. Então eu tô fazendo aí pelo programa Capacita Brasil Ciência de Dados. Inclusive depois eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. E lá a gente tá estudando e trabalhando com Python. Daí é a minha segunda linguagem. Eu não aprendi todas as nuances do JavaScript, mas eu sei o que é um DOM. Eu sei trabalhar também com a questão da API, usando o JavaScript também. Mas aí eu estou fazendo esse programa, ciência de dados, por conta da área da segurança da informação, né? Então, dados, segurança da informação. Então, depois eu vou compartilhar, você pode dar uma olhada aí também na internet, procurar sobre isso. É o programa Capacita Brasil. Então, tinha várias trilhas lá, trilha de Full Stack, tinha a trilha também de tecnologia 5G, né? Eu escolhi essa trilha de ciência de dados. No caso, estou fazendo pela UES, essa trilha que eu escolhi. E aí eu também estou fazendo a minha formação, né? Eu vi alguns vídeos, né, do casal lá do Código Fonte e eu vi alguns dados que eles trouxeram, a informação que o mercado ainda olha para isso, a questão da faculdade. Não que isso seja um pré-requisito, pode ser para algumas, mas é um sentido de você buscar mais conhecimento de uma coisa mais sólida, né? Então, na Uniaselv eu vi que, apesar de a gestão escolar assim, deles, né, na questão de aluno e tutor e tal, ser uma bosta, mas o conteúdo didático do livro lá, tal, os livros digitais, os laboratórios, é muito foda, mano. É muito foda. Então, hoje eu tô com um pensamento mais apurado, estratégico, e eu acredito que tudo isso me levou foi a segurança da informação, chegar nesse ponto. Então, é claro que eu falei um pouco de programação, mas tem um lado aí que é fundamental, mano. Tá lá na base. E sem ela é impossível você ir para qualquer canto. Que é a redes, network, né? As redes de computadores, protocolos. E aí quando eu comecei a estudar também protocolos, aí que eu me apaixonei mais. Eu comecei a estudar mais protocolo quando eu estava ali aprendendo sobre a camada OSI. E também ali a arquitetura TCP/IP. E aí eu comecei a olhar mais para protocolos. Inclusive eu entrei no programa Hacks do Bem, que eu estou fazendo também agora. Então eu fiz lá o primeiro curso, né, o nivelamento, eu estou no básico agora. Desse básico vai para o fundamental. Eu estou fazendo no meu tempo, mano, que eu estou estudando, estou fazendo muita coisa. E aqui também, ó, estou na minha casa, estou terminando a casinha ainda, tenho filha, né, minha esposa. Mas assim, mano, protocolo. Então entender o que é HTTP, HTTPS, entender o FTP, entender SSH. E aí você começa a entender também a questão das portas, então... E aí? Eu acredito que a minha evolução maior, eu não estou dentro da empresa ainda. Talvez eu vá, talvez eu não vá. Talvez eu vá empreender na tecnologia. Eu não sei, eu não vou ficar me limitando por isso. Mas uma coisa eu sei.
Que isso é maravilhoso, mano. Aprender isso é uma coisa fundamental. Então vocês viram lá no vídeo, né, que eu fiz aqui no meu canal sobre explorando algumas ferramentas do Kali. E aí a gente conseguiu aí fazer um ataque, né, de Wi-Fi. Mas assim, tudo aquilo dali foi por conta do conhecimento dos protocolos, de como a internet funciona. É algo muito maior do que a gente, né? É o conexão global. E aí você saber que do seu computador, da sua casa, através das conexões, que aí através dos IP, né? IPv6 também, você está falando IP, fala IPv4 e IPv6. Mas aí, você tem a possibilidade de chegar até o outro lado do planeta, é muito assim, de questão de alguns minutos. Claro, tem que tirar a fantasia, a ilusão, que não é que nem nos filmes, né? Não é que nem nos filmes. E também a questão de segurança da informação, eu entendi também uma coisa, gente, que pro questão do hack, o cara em si, do cracker, assim, a parte laboral dele, de fazer o ataque, vai ser ali em algumas horas, dependendo da segurança, né? Mas assim, o maior tempo que vai se demorar é no levantamento das informações do alvo, no reconhecimento, na análise da vulnerabilidade. Então, esse processo vai demorar muito mais do que o ataque em si. Então, o pensamento, aí que eu comecei a entender, que eu estou entendendo mais melhor agora. O pensamento estratégico, eu não falo assim, hack, a gente pensa naquela ideia, né? De, de, de invadir. Mas hack, na verdade, é manipulação de pensamento. Tá entendendo? Por isso que existe a questão de engenharia reversa e também existe a questão de engenharia social, na verdade, né? Tá falando de engenharia social. Porque é isso, é começar a entender. Primeiro tem que entender como as tecnologias funcionam, como que aquilo estão conectados, como que funciona isso. Tem que entender os protocolos, tem que entender isso. Eu não estou dizendo que eu entendo todos. No caso do HTTP, tem que entender os verbos, né? Da solicitação. Tem que saber o que é um post, um get. Na questão também do SSH, eu estou de SSH é seguro. Não, tem outra coisa ainda que você tem que aprender. Tem que entender o que é chave, criptografia. Inclusive, agora nesse curso que eu estou fazendo do programa Hacks do Bem, nessa segunda fase, que é o básico, tem lá as aulas de criptografia. Eu ainda vou compartilhar com vocês um pouco sobre isso. A galera critica, porque é do governo, não presta, porque do governo não presta. Foda-se, mano. Nenhum curso, e eu me lembro aqui do Fábio Aquito, né? Hoje em dia eu não escuto muito o Fábio Aquito porque não vai ter tempo de... Mas eu escutei já muito o Fábio Aquito e ele falava sempre isso também, né? Que nenhum curso vai ser total, você tem que ir além do curso. E esse é o problema da galera, eu acho. Então eu faço esses cursos que eu estou falando para vocês, já fiz outros cursos, inclusive de hardware também. Então eu fiz manutenção de computador, manutenção de notebook, para abrir ali, para pegar a placa, saber o que é ali uma RAM, pegar uma RAM, conhecer ali a questão é, das placa de rede, ver ali os modelos, ver também ali a questão da própria trilha na placa, né? Que aí vem toda a questão de informação, inclusive a Uniaselv, o primeiro semestre, quando a gente estudou ali arquitetura de computadores, foi muito bom essa parte de você também entender a questão dos, i- dos, i- dos bit e byte, mano. Entender também da questão, a gente fala muito decimal, a gente trabalha com decimal, mas tem que entender binário, quer trabalhar com computador, tem que entender binário. Enfim, hoje em dia eu tenho o Linux, eu uso o Kali Linux para estudar, para fazer alguns trampos, é só o Kali Linux. Mas claro que tem outras versões, já usei algumas, também não vou ficar trocando toda a vida. Eu cheguei no Kali, o Kali funciona para mim, muitas das coisas que eu quero estar ali. Se eu precisar de outra coisa, eu posso instalar no Kali, depois eu desinstalo. Mas assim, mano, então, antes de dizer, eu quero entrar no mercado, primeiro tem que... Sim, sabe o que é tecnologia? Vai ter paciência para estudar tecnologia? E tem outra coisa, mano, é uma coisa tão assim
foda. Isso é muito legal porque renova a gente, né? Eu me sinto renovado. Porque é evolução demais, mano. É toda hora, todo dia vai ter. E agora, se a gente for falar em IA, inteligência artificial, ai meu Deus, vai explodir. E o que eu vejo é uma galera. Assim, é difícil, mano, falar disso. Eu gosto muito de aprender lendo, né? Então eu gosto, eu volto a ler um vídeo para escutar, eu aprendo alguma coisinha no vídeo, mas eu gosto de ler. Então eu amo aprender sobre com PDF aí. Eu amo ler. Eu amo ler. E aí eu consigo assimilar melhor o conteúdo quando eu estou lendo. Mas aí vai de cada pessoa, né? A gente tem que entender que cada pessoa tem o seu modus operandi de aprender. Não adianta se comparar porque fulano aprende assim, porque fulano. Ah, fulano passou um ano para aprender isso. Aí eu vou passar um ano. Não, não é assim, mano. Não é assim, todo mundo é diferente, tá entendendo? Agora, você vai experimentando, vai conhecendo as áreas, vai até você chegar no ponto que você, é aqui. No caso, como eu estou falando na minha experiência aqui agora, pronto, cheguei aqui. Tá entendendo? Então você vai explorando a tecnologia, você vai usando. E hoje em dia eu aprendo muito mais testando as ferramentas, usando a ferramenta. Ah, eu quero saber sobre tráfego, então eu vou usar o Intercap. Eu quero ver, eu quero saber como é que está transitando o tráfego de dados na minha rede. Vai usar o Wireshark. Eu quero saber qual o serviço, então vai usar o Nmap e assim vai usando a ferramenta. O que também é uma questão muito foda que as pessoas não ensinam é as ferramentas, mano. Existem as ferramentas. Então aprender usando as ferramentas, eu acho que tem um ponto muito mais positivo. É claro, aí você vai para o LinkedIn da vida, as empresas vão pedir muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E até porque você vai olhar lá e isso não tem sentido não, mas. Quer dizer, você vai lá, estudar lá, vai fazer um envio de um currículo, a empresa está pedindo 30, 50 tipos de tecnologia diferente. Quer dizer o quê? Cada dia da semana você vai usar uma tecnologia diferente. Então fica muito assim, meio que estranho, né, a questão. Então por isso que eu abri o CNPJ, estou me preparando. Inclusive o programa que eu estou fazendo do Capacita Brasil está trazendo essa questão do Sebrae aí, de empreendedorismo. Então eu aprendi ali sobre o Círculo Dourado, né, Golden Circle. Eu aprendi também a questão de MVP, né, a questão do mínimo produto viável, né. Eu aprendi também a questão do proposta de valor, criar uma proposta de valor, fazer uma análise de mercado. E aí não se limitar, mano. Não se limitar. Não adianta. Tem gente muito foda. A gente também tem que ter referências, viu? Não adianta também achar que, eu vou saber, eu sei, eu consigo só. Não, tem que ter referências, mano. Então eu tenho as minhas referências, não vou compartilhar com vocês, mas eu tenho as minhas referências. E é isso, vá ter suas referências. E outra coisa, a questão da internet, se a gente for olhar da tecnologia, assim, se a gente for olhar mais profundo, a gente vai perceber que na verdade ela é um artefato. As tecnologias são uma herança global para o planeta. Tá entendendo? E eu vejo muita gente foda. Vou falar o próprio Torvalds, né? O Torvalds Linux, Torvalds Linux, o criador do Linux. Muito foda, mano. Um cara daquele ali te inspirar, sair do canto. Muito foda, mano. Claro que por trás dele a gente sabe, tem um MIT e tanta outras coisas que acontecem aí por fora. Não sabe, mas assim. E todos os exemplos que tem por aí, né? Então, não desista de continuar estudando. E se vocês quiserem saber sobre alguma tecnologia específica que eu falei aqui, talvez eu não falei tudo, né? Que eu vou me esquecendo, vou me lembrando, mas assim, a gente vai discutir aqui. Inclusive eu estou preparando outro vídeo que eu vou usar. Eu vou usar o Ethercap para a gente fazer um direcionamento de tráfego. Então a gente vai entrar no rede, vai ver o tráfego circulando e a gente vai desviar o tráfego para outro local, fazendo ali aquela questão que aquele ataque que chama, né? O homem do meio, né? Miro de Milo. Então é isso, galera, viu? Tamo aí, tamo junto. Até a próxima. Valeu!